é o seguinte, eu estive pensando, nós íamos falar sobre o pacto educativo, né? Que é o assunto mais, assim, vamos dizer, mais novo, né? Na questão da educação, e que é uma maravilha. O Papa pegou tudo que existe sobre educação, é um grande educador, né? E colocou ali. Conversando com a Anísio, com o Padre Ovídio, né, que a gente tem aí uma caminhada de mais de 30 anos na Pastoral de Educação de Franca, a gente achou que era melhor estar falando assim sobre como estruturar essa pastoral, né? Repetitivo? Eu acho que é meio repetitivo, mas pelo menos para lembrar para a gente um pouco disso. E também eu procurei, assim, dar uma introduçãozinha no como a igreja se preocupou muito com a questão da educação. Parece que a igreja se voltou agora para a questão da educação. Não, né? A igreja sempre esteve preocupada com a questão da educação. Haja vista que, no século IX, o imperador Carlos Magno chamou um monge beneditino, que é o Alcuino de York, para montar um programa de educação no império dele, e esse monge montou, e dali resultou universidades, escolas e tudo mais. No século XI, entre o século XI e o século XII, apareceram 52 universidades na Europa. 29 delas foram erguidas por papas. Então, a igreja sempre se preocupou nas catedrais, as universidades, suas escolas surgiram nas catedrais. A Catedral de Paris foi muito famosa, né, com universidade, e outras. No Brasil, nós tivemos o Padre Anchieta, que hoje é santo, né, foi nomeado santo, erguido como santo, que fundou o Colégio São Paulo. Nós temos um colégio famoso, nós tivemos lá também, que era um seminário, escola, no Caraça, em Minas Gerais, que formou 2 presidentes, Arthur Bernardes e Afonso Pena. O presidente Juscelino Kubitschek estudou em seminário, em Adamantina. Quer dizer, a igreja sempre se preocupou. As ordens religiosas, né? Os jesuítas, os maristas, os salesianos, os franciscanos, agustinianos, as femininas, né? São José de Chambéry, que a gente teve aí em Franca, franciscanas, dominicanas, clarissas, beneditinas. Quer dizer, a igreja sempre se preocupou com a educação. E o Concílio Vaticano II, então, fez um documento, uma declaração sobre educação cristã, né, onde coloca linhas para nós, né, sobre educação cristã, o que é essa educação cristã, como deve ser essa educação cristã. Então, agora eu pediria para o Carlos que colocasse a lâmina, né, para a gente estar vendo aqui um pedacinho, 2 pedacinhos da declaração sobre educação cristã. Então, o primeiro item, né, é o direito universal à educação. É um direito que todos têm, esse direito. Dentro dos direitos humanos, nós temos o direito à educação. Então, ali está definido, todos os homens de qualquer estirpe, condição, idade, visto gozarem da dignidade de pessoa, têm um direito inalienável à educação. O Papa está lembrando isso nesse pacto, né? E nós, como Pastoral de Educação, partimos dessa declaração, e depois de todos os outros documentos que já foram citados, que eu iria citar aqui, que já foram citados também. A igreja foi trabalhando diversos documentos, até chegar hoje no que o Papa está propondo, esse pacto, e na campanha da fraternidade do ano que vem. Depois, um terceiro item, né, que é os educadores, pais, sociedade civil e igreja, têm o dever de educar, e esse dever de educar pertence primeiramente à família, que precisa da ajuda de toda a sociedade. Quer dizer, a família, hoje, antigamente, por que o Papa está propondo um novo pacto? Ele está propondo esse novo pacto porque antigamente quem educava? A família, a igreja, a sociedade, a escola, todo mundo educava com valores comuns, com valores humanos, valores comuns, valores éticos, valores morais. Hoje foi tudo implodido. Então, o Papa está propondo isso. E ali na declaração sobre educação,
o dever de educar pertence primeiramente à família, que precisa da ajuda de toda a sociedade. Portanto, além dos direitos dos pais e de outros a quem os pais confiam uma parte do trabalho de educação, há certos deveres e direitos que competem à sociedade civil, enquanto pertence a ela o quê? Ordenar o que se requer para o bem comum. Também o bem comum hoje desapareceu, nós temos que recuperar. Na Pastoral da Educação de Franca, quando a gente fez o planejamento, a gente levou em conta tudo isso, e levou em conta esses documentos todos, que, principalmente esse que foi citado aqui, o 47, né, que a gente tanto estudou, né, Nise, né, Padrovídio? A gente tanto estudou esses documentos em grupo para poder estar organizando essa pastoral. Né? Esse Educação e Exigências Cristãs, o número 41, que foi estudos da CNBB, depois, em 92, surgiu o 47, né, consequência daquele estudo que a CNBB realizou. Depois, os estudos da CNBB, o 110, Pastoral da Educação, estudos para uma diretriz nacional, que já foi citado. E, em 2019, o Papa propõe esse Pacto Educativo Global. E em 2020, a celebração em Roma. A base de tudo isso que o Papa está propondo é a Laudato Si e a Fratelli Tutti, que são duas encíclicas, né? Uma é quase que essencialmente sobre ecologia e a outra sobre a nossa convivência fraterna. E tudo isso é baseado na Gaudium Spes, em todos esses documentos que a igreja tem, e em toda a doutrina da igreja, em toda a tradição da igreja, né? Que vem sendo seguida, né? Esses anos todos, esses séculos. Assim. E, então, a gente vê que a campanha da fraternidade também, em 2022, vai cuidar do tema, fraternidade e educação, vai cuidar do lema, fala com sabedoria, ensina com amor, que foi retirado do livro de Provérbios 31, 26, né? E, então, diante disso tudo, a gente fica questionado, o que nós vamos fazer? O que é que nós podemos fazer? O que é que nós, como educador, né, diante de todos esses desafios, né, que direção nós vamos tomar? Como a gente vai agir? Como a gente vai planejar? O que é que a gente vai fazer? Né? Enfim, é isso. Aí, a gente tem, agora, num questionamento, numa resposta de questionamento, a gente tem o seguinte. No livro Alice no País das Maravilhas, a Alice encontra um gato em cima de uma árvore. Então, ela pergunta para o gato, aonde que esse caminho vai? Aí o gato diz para ela, para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. Aí ele responde assim, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É assim? Então, nós temos que saber para onde se vai, como se vai, por que se vai. Né? Porque quem não sabe para onde vai, né, qualquer caminho serve. É a resposta muito sensata que o gato dá para Alice. Tá? Então, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, então nós temos que fazer o quê? Né? Nós temos que fazer um planejamento. Para isso, nós temos que ter método. O método é a maneira como nós vamos fazer as coisas. O método que a gente tem usado na pastoral é o método que foi consagrado até no Concílio Vaticano II, naquele decreto sobre o leigo, nós temos lá o método ver, julgar, agir, rever, celebrar. Né? Nós temos que ter didática. Né? Que didática é essa que nós usamos? A linguagem que nós vamos falar, porque o Vaticano II trouxe toda uma renovação da linguagem, né, da igreja. Foi a procura de dialogar com o mundo. A igreja havia separado um pouco e ela vem retomar essa linguagem com o mundo. Ela não é do mundo, mas está no mundo. Então, nós estamos no mundo, é com o mundo que nós temos que dialogar. É com as pessoas que nós temos que dialogar. É com o diferente que nós temos que dialogar. E tem que ter disciplina. Para isso tudo, nós temos que ter disciplina. E o que significa isso? Nós temos que ter perseverança, porque as pessoas eles começam a fazer as coisas e desistem. Né? Então, o planejamento, o que seria? É a arte de organizar recursos, dispor no tempo. Nós temos que planejar um cronograma também, né? De modo que há uma interligação sequencial e eficaz.
com a intenção do quê? De se atingir uma meta. Então, nós temos uma meta. Qual é essa meta na pastoral da educação? Essa meta de educar, essa meta de humanizar, como tanto já foi falado aqui, e que o Papa hoje está retomando, e que nós, na pastoral da educação, sempre nos preocupamos com essa humanização do mundo da educação e do mundo de uma maneira geral. E o que nós precisamos para poder educar? Uma visão de pessoa, uma visão de mundo, uma cosmovisão. O que pessoa é essa? Que mundo é esse que nós queremos? Toda a educação tem que trazer no seu bojo uma visão de pessoa, uma visão de mundo, para poder se guiar, para poder se orientar, para poder trabalhar, enfim. Então, no planejamento, a gente vai a uma série de interrogações. Nós fizemos uma série de interrogações para poder fazer um planejamento dessa pastoral. A atividade principal, o quê? O que nós queremos? Queremos fazer pastoral? Queremos fazer pastoral da educação? Isso vai nos dar um diagnóstico da realidade. Que pastoral de educação é essa? Qual é essa população-alvo? Para quem nós vamos fazer isso? Quem são as pessoas que nós queremos atingir? Que realidade nós queremos atingir? Depois, a justificativa. Por que nós queremos fazer isso? Nós queremos fazer um trabalho, por quê? Vamos justificar o trabalho. O objetivo, então, para que nós queremos fazer pastoral da educação? Qual que é o nosso objetivo? Humanizar o mundo, humanizar o mundo da educação, humanizar a sociedade, melhorar o relacionamento na família. Qual é o nosso objetivo? Os recursos. Porque não adianta nós queremos fazer se nós não temos com o quê? Com o quê? Com o que nós vamos fazer isso? É a organização das tarefas. Como? Com quem? Com quem vamos fazer? Como nós vamos fazer? Aí entra a questão do método também. Depois o cronograma. Quando? Nós temos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Nós não vamos fazer as coisas assim. A primeira eu faço isso, depois eu faço aquilo. Não. Nós temos uma sequência no tempo que nós dispomos. E importante, uma avaliação constante. Nós temos que estar avaliando constantemente aquilo que nós estamos fazendo. E depois nos interrogarmos. Nós estamos no caminho certo? Se nós não estamos no caminho certo, se nós não estamos sabendo o caminho, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Nós temos que retomar isso tudo. Então, assim, rapidamente, assim, eu gostaria de deixar para vocês um exemplo de planejamento. Existem outros. Esse foi o que a gente adotou. E a questão da visão de educação. Aqui já foi passado muita coisa sobre essa visão de educação. Educação, eu gosto muito de partir para a raiz da palavra, na etimologia. Educação vem do verbo educare, educatio, instruir, fazer crescer, criar, criar a vontade nas pessoas, conduzir, não conduzir não é no sentido de tirar liberdade, não, mas é mostrar, apontar caminhos para que vão levar a um determinado fim. Então, a educação, ela visa a formação de cidadão e de pessoa. Nós vamos ver depois na visão de pessoa, que pessoa é essa? Pessoas livres, responsáveis, autônomas, solidárias, fazer o homem tornar-se aquilo que ele é. Isso o São João Paulo II já dizia numa das suas encíclicas. Pessoa, torna-te aquilo que é pessoa, que você é. Pessoa humana. Quer dizer, o que é ser pessoa humana? É ter esses valores todos que humanizam, que nos tornam realmente pessoas, imagem e semelhança de Deus. É voltar-se, então, à educação para humanizar, para personalizar, para formar pessoas. E que visão de pessoa humana nós temos? Pessoa humana é irrepetível. A gente vê pela própria carteira de identidade de cada um de nós. Não vai nunca mais ter um Padre Ovídio, um professor Luiz Antônio, um Dom Moacir Silva, nunca mais vai ter outro. Nós somos singulares. Nós temos que entender essa nossa identidade, que nos torne irrepetível. Isso tem que ser muito respeitado. Nós somos livres. Deus nos criou livre. Deus não criou boneco para fazer o que ele quer, colocar aqui, colocar lá. Nós somos inteligentes, nós somos criativos. E nós somos inacabados. Eu sempre costumo dizer, quem que está acabado é o defunto.
né? A gente está pronto e acabado, não tem mais onde ir, né? Nós não. Visto aqui um dos fundamentos da conversão, nós temos condição de nos transformar, nós temos condição de cada vez mais sermos pessoas humanas. E aqui eu lembro aquilo que foi dito pelo Dom Moacir, que disse aqui, olha, a questão da recuperação do relacionamento com o transcendente. Nós somos um nó de relação, a pessoa é um nó de relação. Nós estávamos falando hoje da dificuldade que está acontecendo na escola. Por que está acontecendo essa dificuldade? Porque não se tem mais esse relacionamento pessoal. Porque a pessoa, ela tem um relacionamento com ela mesma, ela tem um relacionamento com o próximo, ela tem um relacionamento com o mundo, e ela tem um relacionamento com o absoluto, com o transcendente. Esse lado todo da pessoa foi esquecido, essas relações que a pessoa tem, foi esquecida, né? Não se preocupa mais com o relacionamento com o transcendente, quando se preocupa é com coisas banais, né? Com um certo misticismo, com umas coisas que não tem nada a ver com a realidade. A questão da ética que é fundamental, porque os valores sumiram do mundo, né? As pessoas são dotadas de sensibilidade, que nos dá capacidade de amar, né? Não é só racional, muitas vezes se exalta a razão e se esquece da sensibilidade que nos dá a fé. O Papa, o São João Paulo, eu falo muito Papa, mas é São João Paulo II, nos fala que o homem é composto por duas asas, a fé e a razão. Sem a fé e a razão, nós não conseguimos voar, nós não conseguimos nos realizar como pessoa. Então, hoje se valoriza muito a razão, se esquece da sensibilidade. Ou quando se fala da sensibilidade, se fala de fazer amor, né? O amor, a parte do amor. Por isso, quando o Papa Bento XVI apareceu, primeira encíclica que ele soltou, eu falei, nossa, mas o Papa vai falar Deus é amor. O que ele vai falar? Justamente, ele veio falar o que é o verdadeiro amor, né? Que sumiu também do mundo. Então, nós somos livres, por quê? Porque nós temos autonomia, Deus nos deu autonomia, né? Eu digo que Deus nos deu tanta liberdade, até para pecar, mas não para pecar. Ele não nos deu liberdade para pecar, mas ele nos deu liberdade até para pecar, gente, né? O poder de decidir, todos nós temos condição de decidir, de escolher. Agora, aqui entra o que a pastoral tentou trabalhar muito, que é a questão da consciência crítica, a questão do discernimento, da sabedoria, né, que tem que haver nessa questão de educação, nessa visão de pessoa e nessa visão de educação. Por que nós somos livres? Porque nós somos capazes de amar. Isso é fundamental, né? Temos liberdade para quê? Para amar. Deus nos criou por amor, com amor e para o amor, para esse verdadeiro amor ao próximo como a si mesmo. Nós somos inteligentes, porque nós somos capazes de refletir, de se autodeterminar, de ter criatividade, né? Ter criativo. Uma das características da pessoa humana é a criatividade, né? Que vem ligada à sensibilidade, vem ligada à fé, né? Então, esse homem, como eu falei, ele é um nó de relação consigo, com o outro, com o mundo. E esse nó de relação está muito cortado hoje, né? As pessoas não se amam. Quem não se ama, como vai amar o próximo? As pessoas perderam a identidade, perderam a noção de pertença a ser a família humana, de pertença à sua família, né? De pertença a uma escola, de pertença a uma igreja. A noção de pertença sumiu do mundo, a noção de identidade sumiu do mundo. As pessoas estão perdidas. O ético é o sensibilizar-se, escolher, ser responsável, assumir a ética, os valores morais que tanto a família, como a igreja, como a escola trabalhavam juntas. E que isso, agora sim, o que é moral? Moral é aquilo que eu acho que é moral, aquilo que eu penso que é moral. É um individualismo muito grande. Então, nós precisamos recuperar tudo isso. E através do quê? Através da pastoral da educação, que a gente tentou fazer isso. E guiar-se sempre
pela verdade, pelo bem, pela justiça, pela razão nesse sentido. Então, essa seria a visão, assim, eu estou passando bem rapidamente, gente, porque já foi falado bastante coisa, né? Já foi aqui dito muita coisa daquilo que eu estou dizendo. Então, acho que eu posso ser mais concisa. Essa visão de mundo. O Papa Francisco tem trabalhou muito na Laudato Si, né? E tem trabalhado nesse pacto, ele está falando de novo, a casa, o lugar onde habitamos, o lugar onde vivemos, o lugar onde convivemos. Temos que cuidar desta casa, a questão da ecologia, né, que hoje é tão deixada de lado. Quanta discussão nós estamos vendo aí, hoje no próprio país, a questão da ecologia. Né? Quantos países que não aceitaram o pacto sobre a ecologia, o respeito, né, à ecologia? Vários países não quiseram assinar, né, esse pacto que foi feito. Nós temos que cuidar da natureza, das pessoas, de uma forma sustentável. A terra nos foi dada para ser cuidada. Vejam bem, no Gênesis, Deus não coloca o homem no deserto, ele coloca no jardim. E nós tínhamos que transformar essa terra no jardim, e não num deserto, como nós estamos transformando. Então, nós temos que cuidar disso tudo. E aí veio bem a calhar, com essas visões, passando muito rapidamente, os temas transversais. A gente entrou, como nós entramos nas escolas? Através dos temas transversais. Nós trabalhamos muito a questão da ética, o meio ambiente, a saúde, a pluralidade, né? Porque hoje a pluralidade cultural, a diversidade é muito grande. Então, a não aceitação do diferente. Por quê? Porque o diferente me questiona, porque o diferente me amedronta. Então, a gente não aceita o diferente. Então, vem a discriminação. A questão da cultura, a diversidade cultural hoje é imensa, é muito grande. A questão do trabalho, a exploração no trabalho, o consumo. Nossa sociedade hoje é uma sociedade extremamente consumista. Consumista. Eu conto sempre a história do meu filho, que é o filho do meio, e a gente estava assistindo televisão, ele viu a propaganda de uma bolacha. De repente, ele levantou e saiu da sala. Eu falei assim, ele foi buscar bolacha. Mas não deu outra, ele voltou com um pacote de bolacha. Quer dizer, ele viu lá a propaganda. Então, como a propaganda entra na casa da gente, eu estava conversando com meu filho mais velho, que mora em Marabá, ele é juiz em Marabá, e ele tem a família em São Paulo. Ele vem a cada 15 dias. Ele tem 2 filhos já na escola. Ele falou, olha, eu estou muito preocupado com esse negócio de mídia, com esse negócio de internet, telefone celular, iPad e tudo mais, porque os meninos ficam vendo isso. E agora, com a aula virtual, é o dia inteiro no computador. Ele falou, estou preocupado. O que eu faço? Eu falei, o que você faz, meu filho? Você dá uma orientação certa para os seus filhos, passa valores firmes para eles, porque se você conseguir formar uma consciência crítica nos meninos, a capacidade de analisar as situações, como a gente tentou fazer com vocês, eles vão ter condição de jogar fora o que não presta. É difícil, não é fácil, né? Mas é necessário que se faça isso, a família faça isso também, e a escola. E depois o que nos ajudou muito foram os 4 pilares da educação, né? Aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver. Os 2 primeiros são quase que específicos da escola, porque a escola tem que aprender a fazer, mas ela também tem que aprender a ser, aprender a conviver. Nós estamos falando da dificuldade hoje da convivência das crianças. É muito importante as crianças se organizarem em grupos e na escola, ter os amiguinhos, ter essa convivência ali. Isso está fazendo muita falta. O aprender a ser pessoa, pô. Tem que aprender a ser pessoa. Afinal das contas, nós somos gente, nós somos pessoa, nós somos ser humano, nós não somos animais. Existem animais que têm um comportamento muito melhor do que muita pessoa, muita gente, muito ser que deveria ser humano, né? A gente vê bem isso nos dias atuais. E depois, então, o que seria se aprender a ser pessoa humana? É aquilo que eu já falei.
que nós somos irrepetíveis, que nós somos livres, que nós somos inteligentes, que nós somos criativos, que nós somos inacabados, passíveis de transformação, de nos transformarmos. Nós somos esse nó de relação, nós somos dotados de sensibilidade, nós somos um ser ético, que se guia por valores, valores humanos, valores éticos, valores morais. Aprender a conviver. Olha, o que foi dito aqui também, né, sobre o diálogo. Olha, eu tenho que aprender a dialogar. A tolerância. Eu me lembro que um membro da Pastoral de Educação, quando eu pus tolerância, ele falou, mas agora eu tenho que tolerar o outro. Eu falei, não, meu filho. Tolerar é você aceitar o outro, amar o outro, ter paciência com o outro, suportar, como diz São Paulo, né? Suportar-vos uns aos outros. Quando eu li isso, eu falei, nossa, vou ter que suportar o outro. Não é isso, não. O suporte é aquele que sustenta. É sustentar o outro. Compreender, aceitar o outro, ver o ponto de vista do outro, o que é que ele pensa. Né? Eu tenho que escutar. Nós estamos falando em escutar. O Vaticano II trouxe isso, porque o Vaticano II fez consulta no mundo inteiro. Eles reuniram mais de 70 tomos, né, dessa consulta que foi feita no mundo, e a partir de lá para cá, a igreja tem feito isso com todos os documentos que são feitos. Né? Se escuta a igreja, se faz um documento de trabalho, em cima do documento de trabalho se trabalha, se faz um documento, uma conclusão daquilo que foi feito, e depois o Papa publica uma encíclica, publica um documento. A igreja teve essa abertura de diálogo dentro da igreja. É uma maravilha isso, uma fraternidade muito grande, né? As diferenças, a pluralidade, o acolhimento, a cooperação, a solidariedade, a misericórdia, uma coisa que também sumiu do mundo, gente, é a misericórdia. O Papa tem falado muito sobre isso, tem escrito livros sobre misericórdia, tem alguns livros aqui que ele escreveu sobre misericórdia, o perdão. Nós temos tanta coisa hoje no mundo, tanta discórdia no mundo. Por quê? Porque não há perdão. As pessoas não se perdoam e não perdoam os outros. O que é o perdão? Perdão é um processo. Tudo na vida é um processo. Uma vez eu falando sobre perdão, veio um rapaz, depois que eu terminei da fala, e veio falar para mim, a senhora falou que tem que perdoar, mas perdoar, como é que eu vou esquecer? Eu falei, você não é desmemoriado. Você não é desmemoriado. Você tem memória, lógico que você vai lembrar, e cada vez que você vai lembrar, você vai perdoar. E cada vez que você perdoar, você vai lembrar que você perdoou. E você vai caminhando. Isso é como a digestão. Você come, o animal, a vaca, ela come, vai no pasto, deita, e depois aquilo volta de novo, ela fica ruminando. A gente vai ruminar. E depois aquilo volta de novo, ela engole. O que acaba acontecendo? Aquilo vira vida, vira experiência. Você vai experienciar o perdão e com isso você vai acabar perdoando, vai acabar eliminando isso da sua vida. Né? Você vai acabar amando até a pessoa, rezando para a pessoa que fez, às vezes, alguma coisa que você não gostou. Então, é um processo. Educação é um processo, não acontece de uma hora para outra. Né? Educação tem que ser repetitiva, eu falo. Nós, como educadores, temos que ser repetitivos. E o Papa fala uma coisa nesse pacto que eu achei maravilhoso. Quem é o educador? O educador é o pastor. Quem é o pastor? O pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas, é aquele que ama a ovelha. Por isso, a educação é um ato de amor. Educar é um ato de amor. Assim como você ter relacionamento com os outros, nós temos que colocar amor em todos os nossos relacionamentos. Porque a nossa essência é amor. Né? Deus é amor. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, a pastoral, ao longo desses 30 anos, elaborou no começo esse planejamento que eu falei. Nós fizemos um planejamento em 4 bimestres, dividimos o ano escolar em 4 bimestres. O primeiro bimestre, por dessa questão de perda de identidade, perda de noção de pertença, nós colocamos como tema principal a identidade, que é ligada à vocação. Nós somos vocacionados, chamados à vida, para uma missão. E a nossa identidade está diretamente ligada a essa nossa vocação, a esse nosso chamado
para ser pessoa humana e humanizar o mundo. Aí trabalhamos o quê? A cidadania, a dignidade humana, porque é fundamental. Eu sou digno. Um assassino, ele não perde a sua dignidade, ele não perde a sua imagem de semelhança de Deus. O que ele perde? Ele pode borrar a sua imagem, mas ele não perde a sua dignidade humana. A dignidade humana ninguém perde. Nós sempre somos pessoas dignas, né? Não quer dizer que se eu mato alguém, ou se é uma prostituta, ela perdeu a dignidade. Não, essa dignidade é outra coisa que nós estamos falando. Essa dignidade aqui é uma dignidade que a pessoa nunca perde, porque ela é imagem e semelhança de Deus. Os valores, que foram todos jogados para o alto, né? Foram todos implodidos. As virtudes têm que ser trabalhadas. Antigamente, eu estudei em colégio das franciscanas, a gente sabia muito bem quais são as virtudes, né? E que hoje não se tem mais. Como que eu vou ser santo? Como que eu vou me realizar como imagem e semelhança de Deus? Através das virtudes. Os meus limites. As pessoas perderam o limite. Perderam o limite. Acabou o limite. Né? Então, entra o que é a autodisciplina, né? A autoestima, que as pessoas também perderam, porque perderam a noção de identidade. As pessoas não se amam. Né? Por isso a gente está vendo quanto jovem hoje que tenta se suicidar. Nós estamos vendo uma onda de suicídio, tivemos há pouco tempo uma onda de suicídio de jovens, os jovens se mutilando, né, por causa da falta de autoestima. O segundo semestre, o sentido da vida. Esse sentido da vida também que foi perdido com a modernidade, com a pós-modernidade, se perdeu o sentido de vida. Né? E aqui vai entrar a questão da missão, no nosso engajamento. Às vezes a gente começa a trabalhar na pastoral da educação. Quanta gente que passou pela pastoral da educação em Franca, quantos permaneceram? Né? Poucos permaneceram. Então, a questão do engajamento, mas da perseverança. Né? A verdade. Oh, meu Deus, o que anda tão complicado hoje nesse mundo é a questão da verdade. Os fake news que a gente tem visto, né? Os fake news. Eu tenho uma amiga que outro dia ela me mandou um negócio, eu falei, ô, Ana Maria, isso daí é fake news. Ai, muito obrigada. Aí, daí a pouco ela me mandou um. Ô, Miriam, veja aí, se isso é fake news, querida, vê para mim, que eu não sei se é fake news ou não. Como é que você vê? Eu falei, é fácil, entra no Google, você dá uma olhada. É só entrar no Dr. Google que você dá uma olhada. Quer dizer, as pessoas estão perdidas com a verdade. Você sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Essa guerra ideológica que nós estamos vivendo hoje no Brasil é uma guerra ideológica. Tá certo? A participação, a importância de nós participarmos. O Papa, São Paulo VI, publicou numa carta, a 80ª de Vênite, falando da participação. Nós temos direito a participar de todas as conquistas da medicina, da tecnologia, de tudo mais. Isso não é partilhado, mas nós temos direito a participar. E a participação na igreja, a participação nas pastorais, a participação política, né? Que hoje é tão ruim, hoje, a nossa participação política, né? A gente fica alienado, nós somos uns alienados politicamente, que é uma questão de colocar isso para o jovem. Né? A justiça, essa justiça, que tanta doutrina social da igreja tem trabalhado com essa justiça social, e que a gente também se inspirou em tudo isso na doutrina social da igreja. Há pouco tempo falei para o pessoal aí sobre pastoral, educação e doutrina social da igreja. Né? A fraternidade e a partilha. O Dom Luciano Mendes dizia que partilhar é ficar no pedaço que se dá ao outro. Isso é partilhar. Partilhar, você fica no pedaço. Você dá um pedaço de você para o outro, né? E o outro fica com aquele pedaço seu. E isso tudo a gente trabalha, tentou trabalhar e tem trabalhado na pastoral da educação. E depois o terceiro bimestre, justamente a libertação. A gente se libertar de todas essas coisas que nos arrasta, que nos leva para um caminho que não é o caminho que nós temos que trilhar. Aí a questão do serviço, do compromisso, que hoje é muito ruim, o compromisso. Os jovens hoje se casam
Ah, se não der certo, a gente separa. E quantas separações que nós temos visto? E o quanto isso influi a família, influi na família, né? A questão da liberdade. Porque a liberdade, ela vem ligada à verdade, ela vem ligada à justiça, ela vem ligada ao amor. Né? Então, a liberdade hoje é libertinagem, não é nem liberdade. Liberdade é fazer o que eu quero. Então, trabalhar a verdadeira liberdade, a responsabilidade. Eu escolho, eu tenho responsabilidade por aquilo que eu escolhi, e eu tenho que assumir aquilo que eu escolho. As pessoas não assumem, jogam para o outro. É a questão do Adão e Eva, né? Ah, o que você fez, Adão? Ah, não fui eu, foi a mulher que me levou. Ah, Eva, o que você aprontou? Não, não fui eu, foi a serpente. É assim. Né? Nós estamos hoje assim diante da nossa responsabilidade. Autonomia. Autonomia que está ligada à liberdade, mas essa autonomia, liberdade, está ligada à responsabilidade, né? Está ligada ao perdão, está ligado ao diálogo, à reconciliação. Né? Tudo isso a gente tem trabalhado, né? Nesse sentido de sou uma pessoa humana, eu tenho que ter esses valores. E o quarto bimestre, a transformação, uma renovação. E entra aí a perseverança. O testemunho cristão. Muitas vezes a gente é omisso em determinadas situações. Na maioria das situações. Ah, eu não estou nem aí com isso daí. A pessoa que faça como ela quiser e a gente se omite. Um dos grandes pecados que nós cometemos é o pecado da omissão. É um grande pecado, o pecado da omissão. A comunhão, porque a fraternidade nos leva à comunhão. Né? E o que é comunhão? Comunhão sem partilha e sem participação não existe. Vejam vocês, nós estamos agora nessa virtualidade. A gente assiste a missa de Aparecida todo dia às 18 horas da noite. Faz 1 ano e meio. Nós temos idade, tanto meu marido como eu. Então a gente evita de se aglomerar, de sair, de ir nos locais. Então a gente assiste a missa na televisão. Nós comungamos? Comungamos virtualmente. Mas nós temos participação virtualmente. Né? Porque comungar é participar, né? É partilhar. Isso é comungar. Se não tiver partilha e não tiver participação, não tem comunhão. Como que vai ter comunhão? Não tem fraternidade, não tem nada. O bem comum. O bem comum que é tão desvirtuado. Tão desvirtuado. O que é o bem hoje? O bem é o meu bem. Né? Meu bem é o bem. Então não existe bem comum. A complementaridade. Nós nos complementamos uns aos outros. Né? Eu não sou sozinho, eu não sou uma ilha que vive isolada. Eu necessito das outras pessoas. Elas me completam. Né? Cada um tem os seus dons, e esses dons colocados na vivência em comum nos dá uma complementaridade. A diversidade, a aceitação da diversidade, do diferente, né? Que evita a discriminação, a tolerância, a unidade, a compaixão. Então, esses são os temas que a gente trabalha na Pastoral da Educação. E, para encerrar, eu gostaria de colocar aqui uma historinha. Eu gosto muito de historinhas, a gente sempre trabalhou historinha na Pastoral da Educação. Essa historinha é a seguinte. Em sonhos, um rapaz entrou numa loja. Um anjo, vestindo uma túnica muito branca, estava atendendo no balcão. Entre curioso e deslumbrado, o rapaz perguntou: meu anjo, o que você vende aqui? De tudo que você desejar, mas só o que é bom. Então o rapaz disse ao anjo: sendo assim, eu quero o fim das guerras, maiores oportunidades para os marginalizados da sociedade, trabalho para todos, melhores salários para quem trabalha, mais moralidade nos meios de comunicação, mais fraternidade, mais amor, mais justiça, mais solidariedade, mais ética, o fim da corrupção. O anjo falou: espera, interrompeu o rapaz e disse: um momento, acho que você não entendeu o que eu queria dizer, que vendemos o que você, quando disse que vendemos o que você desejar. Na realidade, aqui nós só fornecemos sementes, não fornecemos os frutos. Muitas vezes, queremos colher sem haver plantado. Outras, queremos colher, mal terminamos o plantio. Outras ainda, porque plantamos.
Queremos também colocar o telhado antes de preparar o alicerce. Festejar a vitória antes da batalha. E assim, gente, a gente tentou organizar essa pastoral. Talvez, não sei quem vai falar aí sobre como foi o caminho da pastoral, que com certeza alguém vai falar, mas a gente tentou organizar essa pastoral partindo do contato com o bispo diocesano, que nos deu apoio, nomeou um coordenador, nomeou um padre assistente. A gente tentou fazer isso via paróquia, não deu certo. Não deu certo por quê? Quem coordena todas as escolas é o dirigente de ensino. Então, a gente tentou sensibilizar o dirigente do ensino. A gente fez sensibilização na comunidade, na cidade, na diocese. Através, Padre Ovídio deu muita entrevista em jornal, foi publicada reportagens em jornais, né, falando sobre a pastoral da educação. Houve sensibilização nas escolas, com professores, com pais, né, com alunos. Depois trabalhamos com encontros, esses encontros bimestrais, enquanto com professores, com diretores, com pais, com alunos, com funcionários das escolas, né? E também aquilo que foi lembrado aqui no começo, a questão da formação na equipe. A equipe estudou documentos da igreja, nós fomos ver algumas coisas do Concílio Vaticano II, do CELAM, né? Medellín, Puebla, que fala muito sobre educação. Enfim, a gente tentou se formar, tentou conhecer a doutrina, conhecer a orientação da igreja sobre educação. Isso é fundamental na formação de uma equipe diocesana. E é fundamental a participação do bispo, o bispo aceitar. Uma vez nós fizemos uma reunião tentando passar com os bispos a pastoral da educação. No final, um bispo levantou e disse: olha, eu não quero isso aí na minha diocese, porque já tem trabalho demais, lá já tem pastoral demais, é mais uma pastoral e eu não quero. Tudo bem, é um direito, né? Mas seria essencial que os bispos, né, colocassem assim, eu acho muito fundamental, mas fundamental na equipe, a presença de um sacerdote como diretor espiritual. Nós temos que ter um diretor espiritual que mantenha a nossa espiritualidade, que mantenha a nossa fé, que nos dá coragem, que nos dá ânimo através da palavra. Isso é fundamental, né? Então, eu penso assim, na organização de uma pastoral de educação é necessário tudo isso, né? E tem em mente uma visão muito clara, muito grande da realidade que nós estamos trabalhando. É importante ter essa visão. E a visão de pessoa e a visão de mundo que tem que estar no bojo dessa educação. Muito obrigada, fiquem com Deus, né? Agradeço muito a atenção de vocês. Não sei se fui clara ou se ficou clara. Tá bom? Maravilhoso, Miriam. Maravilhoso. Obrigada, Miriam, mais uma vez. É isso. Somos servos inúteis. Somos servos inúteis, como sempre acentuou Dom Diógenes, né? De saudosa memória. E essa noite eu sonhei muito com ele, viu? Eu sonho sempre. Eu sonho sempre, Dom Diógenes. Saudades. Um grande pai. É isso daí. A gente deve muito à Miriam, porque quando começamos há 30 anos atrás, a Miriam foi a cabeça, chefe, vamos dizer assim, né, junto com o Padre Ovídio, nessa formação, primeiro um projeto e hoje é um programa de ação. Então, foram dias mesmo, noites de estudos, muitas reuniões para poder montar tudo isso que ela acabou de falar. Então, Miriam, Deus te ilumine, que o Espírito Santo te fortaleça sempre, viu? E que você continue essa pessoa maravilhosa no meio da educação. Como dizia o Dom Jorge, falava muito. Gente, a Miriam sabe mais do que muitos bispos. Não, é isso. Igreja. É assim, né? Você é muito estudiosa. Todas as dúvidas, quando eu tenho alguma coisa, eu ligo para a Miriam. Miriam, o que é isso assim? Me explica. Mas tudo bem. Obrigada, viu, Miriam?